Você já percebeu que às vezes dá vontade de comer mesmo sem estar com fome? Você acabou de jantar, mas ainda sente vontade de comer um doce. Ou então teve um dia estressante e parece que a comida vira um tipo de conforto. Muitas pessoas acreditam que isso é falta de controle, mas na verdade pode ser fome emocional. Olá, eu sou a Marte, nutricionista, e aqui no canal Mais Leve Sem Dietas eu te ajudo a emagrecer de forma saudável, sustentável e sem dietas restritivas, construindo uma relação mais leve com a comida e com o seu corpo. E hoje eu quero te mostrar que muito do que você acredita ser fome ou falta de controle é, na verdade, fome emocional. Já aconteceu de você sentir aquela vontade imensa de comer um doce ou algum outro alimento muito gostoso? E essa vontade normalmente surge do nada, extremamente repentina e muito grande, uma vontade quase que incontrolável. E normalmente essa vontade acontece após alguma situação muito ruim que faz com que você se sinta mal, ou após um dia extremamente cansativo, um dia estressante, aquele momento em que você só queria um pouquinho de conforto. Você pode estar vivendo o ciclo do comer emocional, e agora eu vou te explicar um pouquinho como que ele acontece. Como eu falei, o ciclo do comer emocional normalmente começa com uma situação muito ruim e estressante que desencadeia um tipo de gatilho emocional negativo. Vou dar um exemplo: você pode ter ido para o trabalho e acabou brigando com o seu chefe. E isso acabou ativando gatilhos como eu sou incompetente, eu não sou o suficiente, eu não faço um bom trabalho, gatilhos que você traz dentro de si. E esses gatilhos geram emoções negativas, emoções de raiva, tristeza, frustração, medo, ansiedade. Então são emoções que surgem dentro de você normalmente negativas. Após o surgimento dessas emoções, você sente a incapacidade de lidar com elas, por vários motivos. Muitos motivos, inclusive, estão ligados à sua infância, mas eu não vou adentrar aqui. São motivos que fazem com que você não consiga lidar com essas emoções, lidar com esses gatilhos emocionais. Então você busca uma forma de regular essas emoções de uma maneira externa, ou seja, um agente externo para regular essas emoções. E o agente externo que acaba entrando como a comida. Então você sente uma necessidade de conforto, uma necessidade de anestesiar essas emoções que está sentindo, e então acontece a busca pela comida. A comida, como eu falei, ela vira um agente externo para anestesiar essas emoções que você não está conseguindo lidar. Então acontece aqui, por exemplo, voltando àquele nosso exemplo, após a briga com o seu chefe, você chega em casa muito frustrada, muito cansada e só tem vontade de sentir um pouquinho de conforto e sente uma vontade imensa de comer um doce. E aí você pensa, nossa, que vontade de comer uma panela enorme de brigadeiro. E aí vai lá, faz um brigadeiro e come toda a panela de brigadeiro. Apenas para se sentir um pouco mais tranquila, um pouco mais confortável. Após a ingestão desse alimento, né, normalmente em quantidades um pouco maiores, porque você estava buscando anestesiar as emoções, então você vai comer uma quantidade até que se sinta muito tranquila, então isso pode demorar um tempo, você vai ficar comendo, acalmando, se regulando, comendo, e pode acabar comendo um pouco mais do que gostaria de ter comido. Após a ingestão desse alimento pode vir a sensação de culpa, uma sensação de fracasso e arrependimento, onde você pensa, nossa, eu não sou capaz de me controlar, eu prometi que eu não ia mais comer doce, eu prometi que eu não iria mais fazer isso, eu prometi que eu não iria mais comer brigadeiro aqui de panela, eu prometi que eu não ia fazer isso, que eu não ia sair da dieta, eu disse que eu queria emagrecer, e aí vem todos aqueles sentimentos na mente. E aí, o que piora é que você já estava se sentindo mal antes, então já tinham várias emoções negativas aqui presentes, né, de incapacidade, insuficiência, perda de controle, enfim, o que fosse no seu caso. E aqui vem mais emoções negativas, então, onde você sente que não tem força de vontade suficiente para manter a dieta, que não tem autocontrole, que não consegue se segurar, que realmente nunca vai conseguir emagrecer, e aí começa a ouvir muitos sentimentos de culpa, de ansiedade. E após essa culpabilização, existe provavelmente aquela nova tentativa de se controlar. Então você diz, não, agora
nunca mais eu vou comer esse brigadeiro, nunca mais eu vou comer doce, realmente, né, eu vou manter a dieta, eu vou emagrecer, acaba, chega, amanhã eu começo de novo, eu não vou fazer mais isso. E aí você volta ao controle rígido, volta, né, a se privar de comer aquele doce, até que uma nova situação negativa aconteça, que desencadeie novos gatilhos, novas emoções negativas e você volte a comer o doce novamente. Eu usei o exemplo do doce aqui, mas poderia ser qualquer outro alimento. Quando existe esse comer emocional, não existe um único alimento. O alimento ele vai ser único para cada pessoa, então cada pessoa vai ter uma preferência. Algumas pessoas vão preferir o doce, o que é muito comum, mas outras podem acabar preferindo uma outra comida. Pode ser um hambúrguer, pode ser uma pizza. O que se tem, entre outros, né? Açaí, sorvete, enfim. O que se tem aqui de comum é que normalmente são alimentos muito gostosos. Dificilmente vai haver uma vontade enorme aqui de comer um alimento que não seja muito saboroso, né? Que não ative um prazer muito grande. Normalmente serão alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, que vão gerar muito prazer, uma liberação muito grande de hormônios do prazer e que vão gerar essa sensação de felicidade instantânea. E que por momento irão amenizar sim essas emoções negativas que estão surgindo, né? Elas vão amenizar, elas vão anestesiar. O problema é que assim que o alimento acaba, as emoções negativas voltam, e voltam, como eu falei, ainda piores do que antes. Eu quero dizer aqui que isso é completamente normal e muito comum de acontecer, e que você não é viciado em doce. Na verdade, os estudos mostram que vício em doce não existe, mas eu vou fazer um outro vídeo para explicar isso. O que acontece aqui é que o seu cérebro ele aprendeu a regular as suas emoções através da comida. Em algum momento da sua vida, isso foi um aprendizado, isso foi um hábito aprendido. Então, você descobriu em algum momento que poderia usar a comida como uma forma de regular suas emoções. Então, você percebeu que ao comer um alimento gostoso, você se sentia melhor e que isso amenizava as emoções negativas que estavam sendo sentidas. E o seu cérebro, ao perceber isso, encontrou um caminho fácil para sair daquela zona desconfortável onde ele está se sentindo angustiado, triste, com raiva, né? Então, o seu corpo aprendeu a usar a comida como uma válvula de escape, né? E a partir desse aprendizado, é óbvio que todas as vezes em que você se sentir frustrada, ansiosa, cansada, com medo, enfim, impotente, seja qualquer emoção negativa aqui, existe uma tendência de que você busque a comida como forma de amenizar essas emoções e de se sentir confortável novamente. Um outro ponto aqui é que quanto mais você restringe um alimento, quanto mais você se priva de comer um alimento, maior é o desejo por esse alimento. Existe uma relação aqui de que quanto mais você restringe, mais você deseja. Aumenta o foco. Isso acontece por um aumento do foco naquele alimento. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso com os meus pacientes. Vamos supor que você comesse sorvete normalmente. Seja uma pessoa que come o sorvete de forma esporádica, né? Ok, normal. Quando tem vontade, come. Quando não tem vontade, não come. Mas você gosta de sorvete. E aí, eu então chego e digo, você não pode mais comer sorvete a partir de agora. Nunca mais. Você não pode comer sorvete. Você pode comer qualquer coisa, mas o sorvete você não pode comer. Está totalmente proibido de comer sorvete. A tendência é que você tenha vontade de comer sorvete. Isso porque o seu cérebro, a partir deste momento, aumentou a atenção e o foco direcionados para o sorvete. Então você vai passar em frente de sorveterias e vai perceber o sorvete, vai no mercado e vai ver o sorvete. Em qualquer lugar onde você estiver andando, você vai perceber que tem sorvete e vai sentir vontade de comer. Existe uma tendência muito grande de que isso aconteça e você sinta maior desejo por comer sorvete, justamente por conta da proibição que aconteceu. Isso aconteceria também quando a gente fala sobre, eu gosto de usar o exemplo do carro vermelho, um outro exemplo aqui. Você não pode agora na rua olhar nenhum carro vermelho. Você pode ver qualquer carro verde, carro azul, qualquer carro, mas você não pode ver carros vermelhos. A partir de agora é muito provável que você saia na rua e comece a contar 2, 3, 4, 5, 10 carros vermelhos. Então existe uma tendência muito grande que você saia daqui e já enxergue um carro vermelho na mesma hora.
porque você aumentou o foco. A partir do momento em que eu falei não pode, o seu cérebro entendeu que não pode, então precisa aumentar o foco naquele objeto. Então você vai começar a prestar mais atenção em carros vermelhos a partir de agora. Então, se você já vinha fazendo uma dieta restritiva e já vinha se privando de comer alimentos que gosta, sejam eles quais forem, existe uma tendência de que ao ter um gatilho emocional, uma situação negativa que desencadeia um gatilho emocional negativo, você vai acabar buscando esses alimentos como uma forma de recompensa. Vou usar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, você vinha se proibindo de comer alimentos como lanches, assim, pizza, hambúrguer, esses alimentos por conta da dieta. Então você já gosta desses alimentos, mas há um tempo estava se proibindo de comê-los, né? Não vou comer porque eu estou fazendo dieta. Existe uma probabilidade de acontecer o aumento do desejo por esses alimentos. Então, justamente porque você vinha se proibindo, como eu falei, você acaba desejando mais esses alimentos. Nossa, que vontade de comer uma pizza, que vontade de comer um hambúrguer. E aí, então, quando acontece uma situação negativa que gera um gatilho emocional, que gera emoções negativas, como eu falei aqui, e você decide, então, fazer a busca pela comida e por uma comida gostosa que anestesia suas emoções e te leve para uma zona de conforto, existe uma tendência de você buscar exatamente esses alimentos que vinha se proibindo de comer, justamente porque eles são muito gostosos e porque a recompensa por consumi-los agora é muito grande. Uma, porque você já está buscando uma comida reconfortante, que faça você se sentir melhor, que libere dopamina. E também porque você já vinha se proibindo de comer esses alimentos. Então, como eu falei, o desejo por eles aumentou. Então, a tendência que você busque justamente por eles é muito maior. Bom, mas aí você pode me perguntar, ok, Nutri, já entendi. E como que eu vou fazer para lidar, então, com essa fome emocional? O primeiro ponto que eu trago aqui é que você precisa entender que a comida pode sim servir de prazer e conforto. Mesmo que você queira emagrecer, você pode ainda assim ter momentos em que você escolha comer alimentos prazerosos e saborosos apenas para obter prazer e conforto. E não, isso não é um crime, isso não é errado, isso não vai sabotar totalmente o seu emagrecimento, isso não vai prejudicar a sua saúde, desde que seja de forma esporádica, de forma pontual. Então, se você quiser, em algum momento, em momentos pontuais, comer alimentos que considera gostosos, tudo bem, isso não é um crime, está tudo bem, mesmo que você queira emagrecer. Então, você precisa entender que é possível sim, mesmo querendo emagrecer e estando em busca de emagrecimento, é possível se permitir em alguns momentos comer alimentos que você considere gostosos, certo? E isso traz aqui a importância então de não fazer dietas restritivas. Isso é o primeiro ponto. Mesmo que você busque manter uma alimentação saudável, isso sim é essencial para o emagrecimento, mas um padrão alimentar saudável não significa comer apenas alimentos saudáveis. Um padrão alimentar saudável significa que na maioria das vezes você vai estar consumindo alimentos saudáveis, mas que dentro deste padrão existem também aqueles alimentos que não são tão saudáveis talvez, mas que vão fazer parte da sua alimentação por outros motivos, como eu falei aqui. Pode ser por prazer, pode ser por um alimento afetivo, que você tenha memórias com relação a ele, pode ser um fator cultural, em que algum alimento faça parte da sua rotina por conta da cultura de onde você mora. Então, está tudo bem você se permitir comer esses alimentos por outros motivos, mesmo que eles não sejam tão saudáveis ou tão adequados ao momento, porque você quer emagrecer, certo? Então, entenda que manter um padrão alimentar saudável não significa comer apenas alimentos saudáveis. Você pode sim se permitir comer todos os alimentos que quiser, mesmo que queira perder gordura, certo? Você precisa entender aqui também que o problema não é a comida em si. O problema não é o doce, não é o sorvete, não é a pizza, não é o hambúrguer, não é qualquer alimento em si. Nenhum alimento é capaz de dificultar o seu processo de emagrecimento ao ponto de, porque comer um sorvete não vai emagrecer, ou de prejudicar a sua saúde, esse alimento de forma isolada. É claro que se você comer em grandes quantidades, com uma grande frequência, sim, eles serão prejudiciais, mas tudo vai depender da quantidade e da frequência, certo? Se você comer esses alimentos, mesmo que eles não sejam os alimentos mais equilibrados nutricionalmente,
Se você comer de forma esporádica, numa quantidade correta, tudo bem, eles não irão prejudicar a sua saúde e nem mesmo o seu processo de emagrecimento. O alimento não é o vilão. O problema é a forma como você lida com eles. Então, se você utiliza esses alimentos para amenizar as suas emoções, para anestesiar e regular as suas emoções, o problema está aí, na forma como você lida com as suas emoções e na forma como você lida com a comida, certo? O alimento não tem culpa de nada. Eu quero que você entenda aqui também que tudo bem, às vezes, usar a comida como forma de conforto. Isso também não é um crime. Então, você pode, de vez em quando, sim, usar a comida para se sentir melhor. Vamos dizer que você teve um dia muito ruim e você realmente naquele dia diz: hoje eu vou descansar. Eu vou assistir uma Netflix e vou pedir algum alimento ali que eu gosto de comer. Vou usar aqui um cachorro quente. Vou pedir um cachorro quente, vou tomar um refrigerante, vou ficar quietinha em casa, vou descansar. Ou então eu vou sair para jantar e vou comer um sushi, alguma coisa que eu realmente goste. Não tem problema usar a comida como uma forma de se confortar, ou até mesmo de comemorar alguma coisa. Eu atingi uma meta no serviço, então eu vou sair para comer algo que eu goste. Tudo bem, isso não é errado, isso faz parte, isso é humano. O problema, gente, é quando você começa a usar essa comida em todas as vezes para regular as emoções. Vou usar um exemplo. Eu briguei com meu chefe, então eu chego em casa e como um brigadeiro, uma panela de brigadeiro. Depois, no outro dia, eu tive uma discussão com meu vizinho, e aí isso me deixou muito ansiosa, já passei num lugar ali, peguei alguma coisa para comer e já saí comendo. Depois, no serviço, acabei ficando muito ansiosa, fui lá e acabei pedindo um lanche para comer e comi um lanche. Então, em todas as vezes em que você se sente ansiosa, frustrada, com raiva, enfim, seja qual for a emoção negativa, você busca a comida. Aí é que está o problema, porque você já está usando a comida como a única válvula de escape, como a única estratégia para lidar com as suas emoções. Por isso que é tão importante você aprender a ter consciência alimentar, perceber o que está comendo, quando está comendo, sair daquele comer automático, em que você nem percebe o que comeu e quanto comeu e quando e por quê. Então, ter consciência do que você está comendo e por que você está comendo aquilo. E também aprender a identificar as suas emoções. Entender se você está comendo um doce apenas porque está com vontade de comer aquele doce, ou entender que você está comendo aquele doce porque está amenizando uma emoção, uma frustração ali que está acontecendo, uma emoção negativa que está te incomodando, né? E entender também se foi uma decisão ou não, porque como eu falei aqui, pode acontecer de você escolher comer um doce para se reconfortar e tá tudo bem. Isso só não pode ser automático, sem que você nem perceba. E em todas as vezes em que se sentir impotente, se sentir sem capacidade de lidar com a emoção e acabar fugindo para a comida, né? Acabar utilizando a comida como uma fuga mesmo. Então agora eu quero trazer aqui um exercício para você fazer, onde você vai fazer 3 questões, 3 perguntas para si mesma, certo? A primeira é: eu estou com fome física ou emocional? Então, toda vez que você sentir uma vontade imensa e uma vontade repentina de comer alguma coisa específica, seja, por exemplo, um doce, como eu falei, né, um lanche, alguma coisa normalmente gostosa, você vai se perguntar: eu estou com fome ou eu estou comendo, querendo comer esse alimento para amenizar alguma coisa que eu estou sentindo? A segunda pergunta é: o que eu estou sentindo agora? Então, tente identificar a emoção que você está sentindo. É raiva? É frustração? É medo? É ansiedade? O que é? Qual é o sentimento que está por trás desse momento? A terceira pergunta é: o que causou esse sentimento? Qual foi a situação que me fez sentir assim? Então você pode pensar: eu estou sentindo raiva. Certo, identifiquei que eu estou sentindo raiva. Bom, mas por que eu estou sentindo raiva? O que me fez sentir raiva? Aí você vai identificar a situação que fez com que você se sentisse com raiva. Como eu falei aqui, pode ser porque eu briguei com o meu chefe e ele falou alguma coisa que fez com que eu sentisse raiva. E o último passo aqui, que é o pulo do gato, é: como que eu vou lidar com essa emoção que eu estou sentindo sem usar a comida? Então você pode pensar em formas de amenizar essa emoção sem usar a comida. Por exemplo, eu estou sentindo raiva, certo? Será que eu poderia dar uma caminhada? Ou será que eu poderia ouvir uma música? Ou será que eu poderia conversar com alguém?
Ou se eu estou me sentindo triste, como que eu poderia amenizar essa tristeza sem recorrer imediatamente à comida? Será que eu poderia anotar o meu sentimento no caderno? Isso me faria sentir melhor? Ou eu poderia mandar uma mensagem para uma amiga? Ou será que eu poderia tomar um banho quente e relaxante? Ou quem sabe dormir um pouquinho? Ou tomar um chazinho calmante? O que eu poderia usar aqui para sentir um pouquinho menos de tristeza, para me sentir um pouquinho melhor? Bom, mas e se depois de todas essas perguntas, a sua vontade de comer aquele alimento ainda permanecer e você decidir que sim, vai usar a comida como forma de conforto, ainda assim, tudo bem. Então, acolha esse momento, não se culpe e desfrute com prazer desse momento. Como eu falei aqui, não é um crime usar a comida como forma de conforto, certo? Isso só é um problema se acontecer em todas as vezes em que você se sentir com emoções negativas. Aí sim começa a ser algo recorrente e que vai com certeza prejudicar a sua saúde e vai prejudicar também o seu processo de emagrecimento. O que vai determinar aqui se é um problema ou não é a frequência com que isso acontece. Bem, eu espero que você tenha gostado. O objetivo desse vídeo aqui foi te ajudar um pouquinho a entender a fome emocional e a como lidar com ela de forma consciente. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, curta e se inscreva no canal Mais Leve Sem Dietas. Aqui a gente fala sobre alimentação, comportamento alimentar e emagrecimento saudável, sem terrorismo nutricional e sem dietas restritivas. E se você quer entender um pouco mais sobre como as dietas restritivas podem afetar a sua relação com a comida, assista o vídeo sobre mentalidade de dieta que eu estou deixando aqui na tela. Um grande beijo! E tchau, tchau!